Começando agora mais um Conexão Sopesp aqui na TVB News. Seja muito bem-vindo. Aqui a gente discute os assuntos do Porto de Santos. Comigo, Ricardo Molitza. Tudo bem, Ricardo? Tudo bem, Vanessa? Hoje a gente recebe aqui o Robson Bissani, gerente de operações do Ecoporto. É isso aí, Robson. Muito bem-vindo. Obrigada pela sua presença. Obrigado, Vanessa. Obrigado, Ricardo. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, falar um pouquinho de Porto, falar um pouquinho das nossas operações. Obrigado. Eu gostaria de começar, como a gente sempre pede, para começar contando um pouquinho da empresa, um pouquinho da história, como tudo começou. E eu sei que a Ecoporto começou na década de 90, é isso? Isso. Na década de 90. Isso, exatamente. Bom, o Ecoporto surgiu no finalzinho da década de 90, né? Uma origem na movimentação de containers, então era um terminal da margem direita aqui do Porto, por isso o Tecondi, né? Terminal de containers da margem direita. E surgiu na movimentação de container. E com o passar dos anos, isso foi se remodelando e se foi trazendo outros tipos de carga para esse contrato, para esse terminal. Para quem não sabe, o Ecoporto veio no lugar da Tecondi, né? Que era o terminal que passou a ser o Ecoporto. Exatamente, né? Após a aquisição, né, do Grupo Ecorodovias, hoje a gente é uma das empresas do Grupo Ecorodovias, e após a aquisição, esse terminal passou a se chamar Ecoporto Santos. Certo, e é um terminal multipropósito, né? Quais as características de um terminal como esse? Exato. Terminal multipropósito nada mais é do que um terminal que movimenta vários tipos de carga, né? Então, veja, a gente tem hoje muitos terminais especializados dentro do Porto de Santos. Então, você tem terminal especializado em container, você tem terminal especializado em celulose, você tem terminal especializado em carga geral, de granel líquido, né? Granel sólido. E nós fazemos basicamente quase que tudo isso. Então, por isso, o multipropósito, né? Nós movimentamos container, cargas autopropelidas, né? Como assim, caminhões, carros, veículos leves, veículos pesados. A gente movimenta cargas compartimentadas, ou seja, celulose, madeira, cargas de projeto, né? Cargas de grandes dimensões. Então, a gente hoje está movimentando grandes transformadores, grandes peças de indústrias, passa também pelo Ecoporto. Então, é uma operação bem especializada e, por isso, um multipropósito. Movimenta todo esse tipo de carga e não só um determinado tipo de carga. É um desafio, né, Molitza? Ter ali vários tipos de cargas em um terminal só. É um desafio porque você precisa de capacidade técnica, né, para fazer todo esse tipo de operação. E uma operação bacana que eles fazem, que a Ecoporto faz, é a de carga de projeto, né? Carga de projeto demanda um conhecimento técnico muito grande, é uma operação difícil, né? Não é uma operação simples de se fazer, então é uma das operações hoje. Aliás, hoje que carga de projeto hoje, basicamente é a Ecoporto só que faz no Porto de Santos. Você tem outros operadores fazendo isso? Carga projeto mesmo especializado somos nós. Acaba acontecendo de vir alguma carga projeto num navio de container, alguma coisa assim, mas é muito pouco. Eu sempre digo que cada navio ele é uma caixinha de surpresa. Sim. Porque cada operação é um planejamento, cada operação é um tipo de mão de obra que você vai empregar. Então, hoje o Ecoporto é o único terminal com condições de fazer esse tipo de operação de uma maneira bem feita. A gente tem uma integração muito bacana por ser do grupo, com a Ecovias, né? Então, essas cargas elas precisam chegar até o porto e, da mesma forma, elas precisam sair do porto para ir para o seu domicílio. Então, o Ecoporto hoje ele consegue fornecer esse trabalho, esse serviço para toda a Interlândia. A gente fala muito, né, Molitza, no Sopesp de o Porto Indústria. A gente comenta muito sobre ter a indústria mais próxima do porto. E o Ecoporto ele vem realmente para isso, né? Para que você tenha uma opção dentro do Porto de Santos para movimentar esse tipo de cargas. A gente tem hoje alguns clientes que fabricação de prensas para o setor automotivo, que exportam muito, manda Estados Unidos para Tesla, enfim. Então, nada mais justo e melhor, logisticamente falando, que essas empresas, essas indústrias estejam próximo do porto. E aí o Ecoporto entra movimentando essas cargas e ajudando a economia a girar, né? Então é um pouco disso que a gente tá propondo. Em todos os grandes portos do mundo a gente vê, né, terminais pequenos, maiores, enfim, movimentando esse tipo de carga. Então, assim, é uma solução que tem que ter dentro do porto, né? Nesse universo que a gente tem no Porto de Santos tão grande, com vários tipos de cargas,
a carga geral, a carga multipropósito, a carga de projetos, ela é importante ter essa opção. E quantos funcionários tem hoje o Ecoporto? Hoje o Ecoporto está com 700 funcionários, né? Então são 700 famílias lá, né? Dependentes da nossa operação. A carga geral, ela demanda mais mão de obra do que uma movimentação mais especializada. Então, quando a movimentação ela é um pouco mais padronizada, você consegue entrar com automação, você consegue entrar com uma série, né, e reduzir um pouco a mão de obra. Na carga de projeto, né, nessa carga mais especializada, a gente tem que agregar mais mão de obra técnica mesmo. Então, estou falando de repente, ter que fazer um plano de rigging, né, daquela carga, daquela operação que vai ser feita. Então, é uma operação mais complexa e demanda mais mão de obra mesmo. Então, quando você vai movimentar um navio, às vezes a produtividade naquele momento ela não é tão importante quanto você fazer com tranquilidade, quando você fazer com segurança, com qualidade, porque realmente são peças, a gente chega a movimentar peças de mais de 300 toneladas, uma peça só. Para o nosso telespectador entender melhor, ele falou alguns termos técnicos aqui, né? Você tem a preparação para você, por exemplo, fazer o içamento da peça, você tem todo um estudo para fazer, porque nem sempre essas peças, elas são... o centro de gravidade está no centro da peça, então você tem todo um estudo de engenharia para fazer a elevação ou a descarga do navio, a colocação nos caminhões, a peação da carga, que é a amarração da carga dentro do navio ou em cima de um caminhão para fazer o transporte. E ele mencionou um negócio interessante, que é essa ligação com a Ecovias, né? E muitas vezes, muitos dos nossos telespectadores já devem ter passado por isso. Às vezes você vai descer a serra depois das 11 da noite e a descida está fechada, né? E às vezes não se sabe, né? Aparentemente não tem nenhum problema. E é justamente essas cargas especiais que precisam fazer o trânsito, né? Então elas são feitas durante a noite, durante a madrugada, se faz o fechamento da via. Isso não é só aqui, né? Não é só com a Ecovias. Para onde ela for, em determinadas indústrias, né? Para chegar ou para sair, as estradas precisam ser bloqueadas, dependendo do tamanho da carga. E quais são esses tipos de cargas que demandam esse fechamento? Atende tudo. Você tem, ele falou, os transformadores, você tem cilindros enormes que se aplicam em indústrias. Você tem uma série de equipamentos que a gente tinha aqui no Porto de Santos, né, que se fazia muito, hoje não se faz mais, que são as pás eólicas. Né? As pás eólicas, você tinha que fechar a estrada para poder descer com as pás eólicas, né? Então, você tem muito, geralmente, equipamento para a indústria, né? Está relacionado muito à dimensão dessa carga. Então, quando você fala de carga projeto, né? Obviamente, são sempre grandes dimensões e peso, né? Então, para você passar por pontes, enfim, assim, ele tem uma capacidade, uma distribuição. Então, o equipamento que você usa, né? A gente chama de linha de eixo, que são caminhões com vários eixos, né? Com um comprimento de 100, 200 metros, para quê? Para que se distribua realmente todo o peso daquela carga o máximo possível. Não fique ele concentrado e ele possa transitar. E da mesma forma o contrário, né? Quando você fala de exportação, um embarque, né? No balanço do navio, enfim, em que local exatamente do navio você vai poder colocar aquela peça. Então todo esse planejamento o Ecoporto faz, obviamente junto com o armador, para que seja feita uma operação extremamente segura e ele possa sair daqui com segurança e chegue no seu destino. Tá certo. Bom, daqui a pouco a gente volta com mais aqui da entrevista sobre o Ecoporto. Até já. Orgulho que bate no peito, orgulho de ser BTP. 10 anos no Porto de Santos, 10 anos de história por você. Ligando as rotas do mundo, fazendo o nosso país crescer, levando e trazendo tudo o que é importante pra você. Orgulho que bate no peito, orgulho de ser BTP. 10 anos no Porto de Santos, 10 anos de história por você.
Com sede em Brasília e sindicatos empresariais nos portos, a FENOP se mantém em permanente atividade em seus comitês técnicos e suas programações anuais. Sua principal missão é representar o setor empresarial portuário como entidade sindical com competência nacional, sempre em busca de melhorias nas operações portuárias e na qualidade da mão de obra envolvida. A FENOP continua a serviço da permanente modernização portuária brasileira. Estamos de volta com Conexão Sopesp, hoje entrevistando o Robson Bissani do Ecoporto, e a gente muito fala nessa conexão Porto-Cidade. E eu sei que o Ecoporto tem muitas ações sociais, tem várias campanhas aí durante o ano. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Robson. Claro. Bom, o Ecoporto, né, no nosso nome já vem muito disso, né? Eco, né? Sim. Fazemos parte do grupo Eco Rodovias e a gente é signatário, né, dos principais programas. Enfim, a Agenda 2030 ela é muito presente hoje dentro da companhia, as 17 ODS, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis também são perseguidos, né, temos nossas metas e a gente trabalha muito forte, nós temos alguns pilares, né, pilar de diversidade, de inclusão, de equidade, a gente tem falado muito e trabalhado dentro da companhia, conscientização, enfim, participando, né, dos principais programas, dos principais projetos aí da comunidade. Então, a gente tem metas agressivas de ter, dentro da nossa liderança, 50% de mulheres, 35% aí de pessoas negras dentro da nossa liderança também. Então, isso faz um pouco do que a gente vem trabalhando. No lado social também, bastante forte, a gente tem... participa de vários, dentro da comunidade portuária, de vários programas, como o Container do Bem, né, que é para arrecadar presentes para as crianças no final do ano. A gente participa de outros programas, como a limpeza das praias também, pensando um pouquinho do lado do meio ambiente. E a gente tem um foco muito grande também aí como grupo na redução de emissão, né, de escopo 1, escopo 2, que é combustível, né, e eletricidade. Então, é uma meta muito grande da empresa que a gente persegue muito forte mesmo. Então, assim, a gente vem pensando planejando a eletrificação dos equipamentos, que a grande maioria dos terminais já tem buscado fazer. Então, a gente não vai ser diferente. A nossa meta é buscar a eletrificação dos equipamentos e tudo que a gente conseguir em termos de redução, né, a gente vai fazer para ter realmente uma operação mais limpa, né, da gente poder ajudar a cuidar do meio ambiente. Ações sociais, a gente tem também como distribuição de cestas básicas mensalmente para a comunidade aqui da Baixada Santista. Nós temos uma ação muito legal para reaproveitamento, a reciclagem dos nossos uniformes. Então, todo o uniforme usado pelo nosso time operacional, depois de desgastado, a gente traz ele para dentro de casa e faz cobertor com eles. Então, recicla, né, dando uma nova destinação. E com isso a gente doa aí para as principais entidades também da região para ajudar principalmente nessa época de frio. Então, assim, tem muita coisa, né, dentro desse contexto que a gente faz e ficaria aqui, acho que mais uma hora falando aí de tudo que a gente tem para dentro desse escopo, mas a gente está muito engajado, né, e é importante que dentro da companhia a gente tem muitos voluntários que participam desses programas, dessas ações, a gente vê o nosso time realmente muito empolgado em fazer parte disso tudo. Então, são ações que dão certo, que têm dado resultado. Sem dúvida. O Container do Bem é no final do ano, né, na época de Natal, vocês juntam. E você consegue perceber que isso aproxima a população do Porto, do Ecoporto? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. A gente acaba, assim como eu disse, que os nossos colaboradores, eles se engajam mais e eles sentem mais orgulho, né? Sim. E eu acho que, assim, eu entendo, a gente vendo, né, eu como cidadão também olhando as empresas investindo e participando nisso, você começa a enxergar aquela empresa com outros olhos, você começa a ver que, realmente é uma empresa que faz sentido. A gente emprega hoje, como eu falei, mais de 700 famílias e não é só o empregar, né? A gente está dentro desse contexto de sociedade e precisamos ajudar, precisamos fazer a nossa parte. Tivemos recentemente a campanha para arrecadação para o Rio Grande do Sul, Sim. né? Uma tragédia muito triste lá.
e a gente se engajou em todas as nossas rodovias, nas nossas praças de pedágio, que foi colocado os pontos de arrecadação, no ecoporto, enfim. Então, realmente a gente se sente parte dessa sociedade e a gente quer poder ajudar. E com certeza, né, respondendo sua pergunta, eu acho que a gente acaba tendo uma proximidade maior e as pessoas e a sociedade acabam enxergando quão importante é aquela empresa naquele contexto. Eu acho que desvenda um mistério também, né, Ricardo? Que as pessoas veem o Porto assim, uma coisa distante, né? E você poder estar participando de uma ação social, poder estar ali dentro da empresa, participando de alguma forma, né? É muito legal ver as empresas trazendo isso aqui, né? Porque justamente esse é um dos nossos objetivos, né? Porque geralmente quando você vê algumas reportagens sobre Porto, você às vezes... Muitas das vezes é mostrando o lado negativo. Exatamente. O lado pesado. No lado pesado, trânsito de caminhões. Então, um dos nossos objetivos é realmente trazer isso, né? Mostrar o DNA das empresas. Exatamente. E aí eu queria pegar um gancho que você falou dos 50% de mulheres em algumas atividades, né? Como é que vocês veem? Você já tem mulher hoje na operação, efetivamente? Já. E explico por quê. Porque eu costumo dizer que a mulher pode estar onde ela bem quiser, né? Desde que ela esteja preparada, capacitada para aquilo, que ela busque a capacitação. Para mim, ela concorre em direito totalmente igual com o homem, né? Como é que está isso na operação da Ecoportos? Já tem mulheres operando? Né? Porque você falou quando você falou 50%, em cargos de liderança, né? Isso. Essa liderança também inclui a operação? Como é que é isso? Inclui a operação. Hoje temos várias mulheres atuando em cargos de liderança, de coordenação. A gente tem em cargos mais operacionais também, então temos motoristas, temos operadoras, temos aí a parte mais administrativa também. A parte, temos um desafio, né, dentro do próprio Ogmo de trazer mais mulheres para dentro da comunidade portuária, que tem que ser através do Ogmo, as nossas contratações, mas aquilo que a gente consegue contratar, com certeza a gente está buscando. E é importante porque trazer essa diversidade, esse olhar diferente, faz diferença. Sim. Faz muita diferença no nosso dia a dia. A gente vê, assim, na prática como a operação, o cuidado, enfim, a mulher, ela tem muito mais o cuidado, o tato, o sentimento daquela movimentação ou daquela operação em si. Então, a gente vê no dia a dia que realmente faz diferença e traz um resultado extremamente importante. Então, é um desafio formar essa liderança. Então, quando a gente fala de mulheres, né, às vezes uma mãe, né, que tem um filho, tem uma série de dificuldades, às vezes, né, em quem cuidar daquele filho. Então, assim, como que eu, empresa, posso apoiar, né, essa mãe, essa mulher, para que ela possa trabalhar e possa também cuidar do seu filho? E aí, em outras situações que a gente sabe que as mulheres passam no dia a dia, e a gente tem trabalhado muito forte na conscientização dos nossos líderes homens, de como receber também. Não adianta a gente fazer um esforço, né? Só buscar 50% mas a gente não estar pronto para receber esse público. E aí a gente está falando de outras minorias também, né? Que a gente atua. Então, assim, traz um resultado extremamente importante para o negócio, né? Faz crescer produtividade, faz crescer tudo que a gente trabalha em termos de conscientização. A mulher também ajuda a divulgar melhor isso. Então, assim, a gente tem tido bons resultados, sabe? E é um desafio grande continuar com isso, né? Continua sendo um desafio a conscientização, né? Treinamento, tá sempre falando. Então, assim, é uma coisa que funciona. Você falou em Ogmo e me trouxe a memória semana passada. Semana passada, o Ogmo recebeu 26 novos consertadores. Exato. E dentre esses 26 novos consertadores, tinha uma moça, a Thaisa, né? Exato. Que é neta de um consertador. Ela se habilitou ao concurso, fez o concurso, passou no concurso e está habilitada hoje. Trabalhando, né? Já trabalhando, né? Desde foi quinta-feira passada, já trabalhando como consertadora, né? E é engraçado, né? Neta de um consertador. E assim, existem... Eu mesmo tive uma experiência que eu passei numa empresa que trabalhei. A gente fazia um trabalho de selagem de garrafas. Né? E a gente tinha muita avaria na operação.
E aí, já faz uns bons anos isso, nós resolvemos trocar todos aqueles operadores que faziam aquele trabalho por mulheres. Acabou o problema das avarias. É isso aí. O cuidado que elas tratavam, e aí veio operadora de empilhadeira, tudo para fazer aquele trabalho específico, eram 100% mulheres fazendo, né? Então, assim, é um mercado possível da mulher atuar, né? Então, eu acho que essas iniciativas, né, que a gente tem trazido aqui é justamente para que o nosso público, né, entenda que é possível, que basta estar preparado para aquilo que você consegue trabalhar onde for. Sem dúvida. Como você falou, o lugar é onde ela quiser, não tem limite. Não tem limite. Isso é um paradigma que precisa ser quebrado e, obviamente, lá atrás se tinha muita resistência, né? Eu posso falar por mim mesmo, e aí você abordando o assunto, você conhecendo, você vai mudando sua cabeça, e eu acho que esse é o nosso trabalho. Eu acho que a qualidade também contribui muito com isso. As coisas nos equipamentos, nas operações. Hoje em dia, a mulher consegue ali operar sem o trabalho braçal. Exato. É algo ali no controle, alguma coisa que hoje se torna mais possível, né? Exatamente, consegue. A tecnologia trouxe isso. A implantação da tecnologia trouxe mais essa possibilidade. E quando falando de diversidade, você conseguir ter o melhor de cada um, né? O melhor do ponto de vista do homem, do ponto de vista da mulher, do LGBT, enfim, cada um trazendo o seu melhor, a sua ideia, o seu ponto de vista, você forma uma coisa melhor, né? Então, tem uma coisa que o Robson falou que me chamou a atenção, é a empresa de estar preparada para acolher essas novas pessoas. Isso é muito importante. Dentro da empresa. Tem o lado da pessoa, que tem que estar capacitado. Exato. Mas também tem o da empresa para... porque se você não prepara a sua liderança, as pessoas, enfim, você vai receber de uma forma adequada e você às vezes vai causar um dano para aquela pessoa ou alguma coisa. Então, precisa realmente preparar a casa, né? Então, E é um trabalho de cima para baixo, né? De cima para baixo. Um trabalho de cima para baixo para que possa tudo ser construído da melhor. Exatamente. Bom, a gente volta daqui a pouquinho com mais Ecoporto com vocês. Até já. Muito prazer. Somos o Sopesp. São quase 3 décadas marcadas por uma forte atuação na geração de diálogos que trouxeram melhorias nas negociações entre trabalhadores portuários avulsos na defesa dos interesses do segmento empresarial dos operadores portuários, buscando a competitividade do setor. Sopesp, Sindicato dos Operadores Portuários do Estado de São Paulo, contribuindo para o crescimento da economia do Brasil. Se nas estradas, ferrovias, portos e aeroportos tem notícia, você vê primeiro no BNews. Informação rápida e confiável. Comentários, análises. O que transforma o Brasil e o mundo está no BNews, o mais completo portal de notícias especializado em infraestrutura. Acesse e saiba tudo o que move o mercado. BNews. Estamos de volta com Conexão Sopesp, hoje entrevistando Robson Bissani, que é o gerente de operações do Ecoporto. Bom, a gente falou aí de várias curiosidades, várias ações, projetos sociais aí da empresa, e a gente sabe dessa ligação Ecovias com Ecoporto, né? Então a gente fala da rodovia e fala também da operação portuária. E o que dizer, é um problema que a gente lida aqui com a maioria, né, dos nossos entrevistados, que é o gargalo no Porto de Santos, né? É o problema do lado de fora do porto, o acesso. Sim. Como que vocês interagem com isso, tendo as duas vertentes, né? Tendo Ecovias e também Ecoporto? Veja, é um gargalo que a gente vem discutindo há muito tempo, né, com pautas nos principais fóruns aí de discussão, dentro do Sopesp também, nós como conselheiros temos colocado isso como uma pauta fixa. A gente vê com bastante preocupação, né, porque o porto está crescendo, né? Então a gente vê ano após ano, mês após mês, recorde de desmovimentação e a gente não vê a infraestrutura acompanhando, né? Então quando a gente fala de ampliação,
de espaço para mais movimentação. Aí a gente fala de terminais grandiosos de containers, assim, é bacana, é bom, é importante, mas como é que chega a carga, como é que vai sair a carga. Do lado de fora, né? Então a gente vê com bastante preocupação, assim, porque a entrada já é né? Aí nem estou falando da descida, né, que a gente tem discutido, mas assim, falando aqui da Baixada, né, a entrada, né, de Santos já é colapsada com o volume de cargas que a gente tem hoje. Então é bastante complicado. Se a gente não endereçar isso logo, nós vamos ter problema. Ou a gente vai travar, né, propriamente o porto, ou a gente vai perder carga, né? Então é importante que quando a gente fala em infraestrutura, ela demora, né, para acontecer. Então Sim. Nós já estamos atrasados, né? E aí quando a gente fala também de acesso aquaviário, né, a gente tem problemas históricos aí de dragagem, também é uma pauta fixa dentro do SOPESP, está sempre falando de dragagem, temos vários projetos em andamento, mas assim, quando a gente vai ter isso pronto, quando a gente vai chegar no 17 metros realmente de calado, para poder receber esses navios maiores, enfim. Então assim, são pautas que para nós, né, como comunidade portuária, são bem caras, e para nós como Ecoporto também, né? Então a gente hoje, principalmente quando você fala de projetos de cargas de grande dimensão, você precisa ter infraestrutura de acesso, vias largas, enfim, como que eu consigo entrar com essas cargas de grandes dimensões dentro do porto, né? Então é super importante que a gente intensifique essa pauta e que a gente consiga andar, né? Investir realmente em infraestrutura para que o porto cresça de uma maneira saudável, digamos assim. Que saia das discussões para algo mais prático, né? Esse é um assunto que tem sido recorrente, né? Aqui todos os entrevistados têm trazido, né? De um sistema logístico eficiente, né? Não é só a descida de São Paulo, as perimetrais, né? Você tem o problema dos viadutos de entrada no Porto de Santos, Porto do Guarujá hoje, Porto do lado do Guarujá, a entrada do Porto do Guarujá é uma rua comum de um bairro. Uma rua de bairro. A famosa Rua do Adubo. Né? Então, é uma perimetral, por exemplo, que investimento se discute há mais de 10 anos. Né? A questão do aprofundamento do canal, que vai permitir uma maior competitividade, né, e uma maior agilidade na operação dos navios. Então é muito importante mesmo, como o Robson falou, que isso saia do discurso para a realidade. É o que a gente está precisando. Que antes do porto crescer, essa infraestrutura precisa estar pronta. Exatamente. Ou pelo menos acompanhar, né, esse crescimento. Porque senão não vai acontecer. Não adianta a gente, né, fazer grandes licitações, grandes terminais, se não tem como chegar a carga. Então, né, a gente tem a FIPS com obras por fazer também para, né, incrementar esse modal ferroviário aí dentro do porto, mas assim, falta muita coisa. A gente está muito atrás. Então, realmente, aí a gente acompanha com bastante expectativa, né, os próximos meses, anos, enfim, né? É uma discussão que vai estar sempre na mesa, como que a gente pode evoluir de uma maneira mais rápida, né? Então, uma nova descida aí demora anos para se concretizar. Como é que a gente vai até lá, né? Como que a gente vai fazer? Então, é uma pauta bastante complicada que precisa ser dada a urgência necessária para ela. Infelizmente, nosso tempo está acabando, Robson. Mais uma perguntinha só para a gente encerrar. Os próximos desafios agora, daqui para frente, para Ecoporto? O Ecoporto agora, os próximos desafios é manter a nossa operação, incrementar. Eu acho que a gente falou aqui de, né, grandes projetos de indústrias que passaram pelo Ecoporto. Então, a gente quer cada vez mais se especializar. A gente tem investido muito treinamento do nosso time para cada vez mais estar especializado nesse tipo de movimentação. Então, os próximos desafios é buscar esse potencial, essa indústria, para que a gente possa operar cada vez melhor, que a gente possa também investir no nosso terminal, melhorar as condições de infraestrutura interna mesmo, né? Então, quando a gente fala externa, mas também interna é importante. Então, novos equipamentos, novas estruturas de armazenagem. Estamos pensando aí em muita coisa bacana para os próximos anos aí para poder atender esse mercado e realmente se tornar um terminal multipropósito dentro do Porto de Santos. É isso aí. Muito obrigada, viu, pela sua presença aqui com a gente. Eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, Robson. Um prazer ter você aqui conosco. É meu. Obrigada, Molitsas.
Conexão Sopesp fica por aqui. A gente volta terça-feira que vem. Te espero. Muito prazer. Somos o Sopesp. São quase 3 décadas marcadas por uma forte atuação na geração de diálogos que trouxeram melhorias nas negociações entre trabalhadores portuários avulsos na defesa dos interesses do segmento empresarial dos operadores portuários, buscando a competitividade do setor. Sopesp, Sindicato dos Operadores Portuários do Estado de São Paulo, contribuindo para o crescimento da economia do Brasil.